Bora lá, galera, vamos acompanhar mais o debate da partida Palmeiras e Flamengo. O jogo terminou empatado 1-1. Palmeiras abriu o placar com o Dudu, mas o Flamengo correu atrás do empate, né? Arrascaeta marcou o gol do Flamengo. Arrascaeta, que estava no banco, né, entrou e fez o gol do empate do Flamengo. O Palmeiras também teve gol também anulado corretamente, né? Não tem polêmica nenhuma. Eu acho que ficou bem claro ainda pelas imagens, né, que o gol foi anulado corretamente, galera. E vamos acompanhar o linha de passe falando tudo também sobre esse jogo entre Flamengo e Palmeiras. Se pudesse dar uma resposta, né? Talvez ele tivesse pensado num Gerson fazendo mais uma Arrascaeta, né? Em algum momento do jogo. O Gerson Mas não aí... foi mal hoje, né, Marra? Foi bem, achei até. No... Sim, claro, não é o a Arrascaeta. A característica é diferente, isso, mas exato. acho que ele poderia fazer. Ele poderia, já que eu não posso contar com esse cara, mas entendo também que o Palmeiras forçou muito bem abrir o meio campo do Flamengo. Eu acho que abriu. O jogo, a gente estava vendo o jogo juntos, o Pac destacou de cara, assim, o jogo grande que fez o Mike. E aí, em vários momentos, estava o Mike, estava o Piquerez, estava chegando uma quantidade de jogador de defesa dentro da área. Ao mesmo tempo. Então, eu imagino que no ritmo que o Palmeiras impôs, o Arrascaeta não duraria 90 minutos mesmo. Perfeito. Porque o ritmo foi muito pesado. E foi bem curioso que no segundo tempo, a hora que o Arrascaeta entra em campo, a partir do momento em que ele entra em campo, ainda sobre o comportamento do Mike, eu gostei muito do jogo do Mike, o Mike passa a fazer praticamente uma individual na Arrascaeta. E a hora que o Arrascaeta ia para o meio do campo, o Mike virava um volante. O Mike ia marcá-lo no meio do campo. Né? Então foi um embate bem interessante. O Palmeiras, nos últimos jogos, como o Dudu e Arthur fecham muito para dentro, o Palmeiras tem soltado muito os laterais, né? E o Mike, bem fisicamente, ele tem uma característica que o Marcos Rocha, por exemplo, não tem, que é esse cavalo para passar. Bom, a final da Libertadores em Montevidéu foi assim que o Mike vai para a linha de fundo para servir o gol do Rafael Veiga. E o Piquerez também vem muito forte. Então, eu acho que o São Paulo também pensou muito no Luiz Araújo e no Everton Cebolinha, tanto para explorar as costas, mas para ajudar na dobra. Sim. Mas o Palmeiras, nesse nível de intensidade, foi muito mais forte. E no segundo tempo, o Flamengo controlou o jogo porque imaginava-se que precisaria controlar mesmo. O Everton Ribeiro até acho que entrou melhor do que o Arrascaeta. Jogou mais tempo, é verdade. O Arrascaeta fez o gol, é verdade. Mas o Everton Ribeiro, na minha visão... Mais uma jogada do Everton Ribeiro? Uma jogadaça. Agora, o empate, assim, ele é melhor para o Botafogo, mas entre os dois ele é melhor para o Flamengo. Sim. Ele é melhor para o Flamengo. Você falou, o Palmeiras vem de 6 jogos com uma vitória só. Exato. O Flamengo vem de vitória, na semana o Flamengo foi de vitória na Copa do Brasil e havia vencido o Fortaleza em casa anteriormente pelo Campeonato Brasileiro. Empata fora de casa com um concorrente direto. Então, mesmo que não for uma vitória, mesmo que talvez aumente a vantagem do Botafogo sobre os demais, sob o olhar palmeirense ou flamenguista, verde ou rubro-negro, o empate foi melhor. Tem um jogo de volta no Rio. E estava 1-0 para o Palmeiras. E o Flamengo buscou o jogo. O Flamengo na frente da tabela. Uma coisa dentro do que você fala do Everton Ribeiro, eu estou com você. O Jean bate muito na questão física e a entrada do Everton Ribeiro logo de cara no intervalo, e o Arrasca demorar um pouquinho, também explicita tudo que é a questão física, porque o Cebolinha já não vinha bem no primeiro tempo. Não tinha jogo pro Cebolinha. O Everton entra pro Flamengo, tem alguém girando a bola no meio. Fica uma linha de 3 ali. Fica... E aí libera o Wesley no corredor. Gerson, Vitor e o Everton com o Wesley passando para ter alguém nessa interação que não houve. Sim. Como tem a pergunta do Daí explicando no início da coletiva. Essa interação começa a existir. O Everton entra, já poderia ter o Arrascaeta ali, por tudo que não existia, e ele segura. Ele vai segurando, não era nem uma questão de 45 minutos, para você ter ideia. Perfeito. Era uma questão de esperar o momento, tentar ali com o Cebolinha alguma coisa, de ter a passagem do lado, a combinação do outro que não teve com o Cebolinha, nem no primeiro, nem nesse início do segundo tempo, e aí só depois ele lança a mão do Arrascaeta. E o curioso é que no fim, assim, mais na reta final, não lembro agora qual minuto que foi, lá pelos quase 30, né, que o Arthur sente e o Abel coloca o Murilo. E coloca o Murilo porque o Flamengo começou a explorar muitos lados do campo, apesar de ter jogadores mais centrais. E aí o Palmeiras coloca o Murilo para fechar realmente numa linha de 5. O que o São Paulo imaginou lá do início. E aí, com 3 zagueiros escalados, o Palmeiras toma um gol de cabeça do Arrascaeta. No momento em que o Palmeiras estava mais protegido de um eventual cruzamento, com 3 zagueiros muito bons na bola aérea. O Murilo, era o Mike entrega pro Murilo. O Murilo vai na Arrascaeta e o Arrascaeta vem e ele não acompanha. Ele sozinho, né? O Luan fez uma partida muito boa mesmo. E achei muito importante pro Luan fazer um jogo bom que ele fez depois do azar que ele deu contra o São Paulo, porque o Luan já cometeu falhas em momentos decisivos. Contra o São Paulo ele deu azar, que a bola raspa na cabeça que o Luan dele, já cometeu falhas, mas o Luan também já teve outros momentos de azar também. Exato, É impressionante. Mas ele jogou bem contra o São Paulo e ele jogou bem, ele vem num bom momento técnico. Sim. Tanto que o Murilo volta de lesão pro banco. E sobre leituras, a entrada de um terceiro zagueiro
ela é contra-atacada com a entrada do Bruno Henrique. Sim. Porque a diferença é de minutos. Né? E poucos. Ele tira o Vitor Hugo e bota o Bruno Henrique. E bota o Bruno Henrique. E é engraçado que o Bruno Henrique, ele até falou, né, que ele vê no último jogo, ele falou, eu vejo o Bruno Henrique jogando melhor com mais espaço, e por isso, né, acho que as escolhas dele, por mais que a gente saiba que ele gosta muito do Bruno Henrique, talvez ele vá usar o Bruno Henrique em momentos em que ele acredita que o Flamengo vai ter esse espaço, vai ter campo para que ele corra, porque não é o Bruno Henrique, não é o cara de romper a linha com a linha do adversário baixa, muito fechada. Sim. E tudo mais. Então, é um jogador que, em geral, entra para esse espaço. Nesse caso, acho que ele entrou também porque ele sabia que, primeiro, que o Palmeiras, em algum momento, estava tentando fazer esse trabalho, estava tentando deixar... Estava tentando atacar também e, eventualmente, poderia deixar as costas ali, como fez depois, quando o jogo já estava novamente empatado, né? Quando Sim. o Flamengo empata. E porque é um jogador, tecnicamente, muito capaz. Um jogador que também pode resolver com uma bola aérea, como aconteceu no jogo anterior. Então, assim, eu acho que o torcedor, às vezes, precisa entender também que você ter um jogador que, de repente, não está no seu auge físico, isso se aplica ao Arrascaeta ainda, isso se aplica muito ao Bruno Henrique ainda. Outro dia, né? De repente, é melhor você contar com esses jogadores no momento em que o adversário já não vai estar mais no seu auge físico. Então, quando o Zupac falar, o Mike passou a marcar o Arrascaeta ali em cima, passou a ser uma função do Mike a marcação em cima do Arrascaeta. Óbvio que é melhor você sofrer essa marcação do Mike no segundo tempo, a partir dos 20 minutos, do que você sofrer no primeiro tempo, do que você sofrer com o Mike zerado fisicamente. E a gente viu o Mike voando fisicamente no jogo. Então, eu acho que o Lucas sofreu muito com ele, né, no lado dele. Muito. E o Ayrton Lucas não é um jogador que não tenha gás, que não tenha fôlego, ele sofreu demais. Então, acho que isso também pode fazer parte de uma estratégia. Você dizer, bom, cara, olha os caras que eu tenho no banco. Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. A hora que eu coloco esses três caras, ele nem fez isso de colocar os três juntos, mas a hora que você coloca... Primeiro você já gera um pânico no adversário. Sim. Seja qual for o adversário. O cara olha ali para a beira do campo, vê esses três ali prontos no aquecimento, pra entrar, você fala, nossa, e agora? Imagina o Mike, que estava correndo que nem um louco até ali. Isso é um ponto importante, porque é uma coisa que vem sendo discutida já há algum tempo, nos últimos jogos, mas ainda esse ano, que é, assim, a diferença dos bancos. Porque ninguém discute o 11 do Palmeiras, é sensacional. Sensacional. Só que o Palmeiras já teve dificuldades, inclusive essa semana contra o São Paulo, aí é uma tacada só, né? Rony, Arthur, Zé Rafael. Né? E é difícil você ter reservas realmente à altura. O Flamengo está muito bem servido, o jogo de hoje prova isso, é o que você falou, né? Você vai falar, entrou o Everton Ribeiro, entrou o Bruno Henrique, entrou o Arrascaeta. O Abel e esse elenco já deram várias provas aí. O Abel já teve provas aí de potencializar jogador, de reinventar jogador, do aproveitamento dos meninos da base. Mudar a posição. Mudar a posição e tudo. Ele é muito hábil com isso e tem um trabalho maravilhoso nesse aspecto. O Abel. Ele é muito hábil. Isso, boa. Bom trocadilho. Mário Marra vai te dar o troco logo, viu? Logo. Ele não vai embora para casa perdendo por 1-0. Ele vai buscar um empate, logo. Mas chegou um momento que tem um sinal amarelo ali com relação a elenco para o Palmeiras? Precisa de umas 2 ou 3 peças ali para dar uma encorpada que possam ser úteis para o Abel aproveitar, que possam ter essa polivalência. Deixa eu te devolver uma pergunta. Devolve, vem. A régua para formação de elenco no Brasil é o Flamengo? É. A régua para formação... Eu não sei se é. Quem tem condição de ter um banco hoje com o Everton, Arrascaeta, Bruno, mirar o Claudinho e esperar o Alan... Mas tudo bem. A régua aqui, ok, o Flamengo, maravilha. Mas será que o banco de reservas do Palmeiras, a régua não está abaixo do que deveria estar? Não estou nem dizendo que deveria estar igual ao Flamengo, mas abaixo do que deveria estar. Se ganhar hoje. Não. Se aquele lance de porque essa discussão não é nova, né? E ela não muda. Não, ela aparece no momento de oscilação, mas eu me lembro direitinho do começo do ano, a gente discutindo isso aqui, eu me lembro de ter falado o seguinte: a gente não tem elementos suficientes para avaliar o quanto os adolescentes, né? Os adolescentes vão vingar a ponto de jogar num Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil e numa Copa Libertadores. E até falei isso, eu não tenho essa condição. O Abel já demonstrou a competência dele e ninguém aqui discute. Se ele fez essa avaliação, e me parece até que a avaliação foi dele, porque no momento em que ele não faz nenhuma crítica à direção do clube em relação à não chegada de reforços,
me parece que ele comprou essa ideia. Porque tem uma frase do Abel lá do começo do ano, numa coletiva. Começo do ano, né? Porque o Abel já reclamou muito de falta de reforços. E em dado momento, não sei se vocês lembram, ele falou o seguinte, para trazer jogador, tem que trazer o jogador aqui para resolver. Senão, eu sigo com os tudo bem, da base. mas aí depois disso, ele fez trabalho depois disso vieram os caras Arthur, que deram, que foram boas contratações. Só para completar o raciocínio em relação aos garotos, porque assim, então a gente falou aqui antes da temporada começar que assim, na linha do que o Palmeiras estava fazendo, ou esses garotos tinham que se mostrar capazes de serem titulares do Palmeiras nas grandes competições, ou ia faltar banco, ou ia faltar elenco. E eu acho que assim, a avaliação que a gente tem feito nos últimos jogos, em que pese a ótima atuação contra o Atlético Paranaense dos garotos ali, porque foi um time completamente... Mas a avaliação que a gente tem feito é, toda vez que ele tem que fazer essas mudanças em bloco, então tirar 2, 3... A diferença é monstruosa. Então, assim, hoje não dá para comparar o Rony com o Endrick, hoje não dá para comparar... E você tinha alternativas que acabaram indo embora. Então, hoje me parece que está claro que o Palmeiras está sofrendo por falta de elenco. E aí vai sofrer fisicamente. Na hora que você muda... O meu ponto é só o peso. 44, o meu ponto, quando eu faço a pergunta para o William, desculpa, a gente até passar por mais, é só o peso. Porque não dá para você querer sempre... gerar a tua expectativa em função de um clube que está trazendo o Alan, Miranda, o Claudinho. Não, o Flamengo não pode ser parâmetro, óbvio. É isso que eu falo, isso é muito bom frisar, não dá para querer até porque o trabalho do Palmeiras, como departamento de futebol, é bastante superior ao do Flamengo. Tem um trabalho financeiro do Flamengo espetacular, do clube, isso, e tem um trabalho esportivo do Palmeiras espetacular, e cada um com o seu. Para se manter no nível do Flamengo de competitividade. Isso posto, aí sim, a gente pode falar que talvez falte hoje um cara para entrar que não gere tanto... Acho assim, do meio para frente faltam peças maiores, jogadores que você olha e fala, bom, você sabe o que aquele cara vai te entregar ou não. Ainda que as peças menores tenham dado as maiores conquistas do Abel no Palmeiras. Né? O Palmeiras ganhou uma Libertadores com o gol do Breno e outra com o gol do Davidson. Sim, né? Não, sem dúvida. Certamente o elenco, assim, eu acho que o Abel agradeceria muito se ele tivesse recebido antes um jogador nível Arthur. Que chega e joga. E eu não vou falar nem do Richard Rios, que para mim é uma surpresa, porque tem muita qualidade, porque era um jogador disponível, que o mercado poderia acessar. E o Palmeiras acessa depois de um Campeonato Paulista. Ele busca. Então, eu acho que ali é uma surpresa. Mas o Palmeiras, para mim, o Abel deixa muito claro que se é para vir jogador que vai demorar a entender qual é, os meninos vão chegar. Só que os meninos vão chegar, às vezes custa 3 pontos, às vezes custa 4 jogos sem vencer. Se a direção concorda e se o Abel concorda, tá tudo bem. Porque nenhum time é uma máquina programada para vencer o tempo inteiro. Então, me parece que a compreensão de futebol do Palmeiras é superior. É superior ao nível do Brasil. E inclusive, assim, se a gente olhar para o passado recente, né, desse ano para trás, o Palmeiras não deixou de ganhar nenhum campeonato importante por falta de elenco. Por falta de elenco, também acho. O Palmeiras pede a Copa do Brasil para o São Paulo no ano passado. Tem toda a questão de arbitragem, que é uma questão relevante. Sim. O Atlético, na Libertadores, para o Atlético Paranaense, o Palmeiras tem jogadores expulsos e isso prejudica mais do que a falta de elenco. Até porque o Atlético Paranaense não tem um elenco melhor do que o do Palmeiras. Eu acho que o trabalho do Abel conseguiu superar, assim, há uma diferença entre o time titular e o time reserva do Palmeiras, mas acho que a eficiência, o nível de excelência, e no caso desse trabalho a gente pode falar sem medo de estar exagerando, mas o nível de excelência do trabalho do Abel faz o Palmeiras ser mais regular do que o papel sugere, mais homogêneo do que o papel sugere. Perfeito. E aí, em relação ao Arthur, que o Marra falou, pela maneira que o Palmeiras vem se comportando no mercado, e esse eu acho que é um mérito da presidente do Palmeiras, ela se mostra muito responsável com as finanças do clube. Se o Scarpa não vai embora, eu acho que não teria Arthur. O Palmeiras não teria investido a bala que investiu no Arthur se não fosse para ele ser um titular absoluto do Palmeiras. Então, eu acho que assim, foi um investimento alto, feito, certeiro. O Palmeiras pensou o Arthur, o jogador certo, para a função certa, com a característica certa, porque o Scarpa saiu. E essa é a maneira que o Palmeiras vai trabalhar, sabe? Então, eu só acho, porque assim, a gente não... E corroborando com o que você está dizendo, a gente não pode transformar a constatação de que sim, faltam peças talvez para que o elenco seja igualmente competitivo em todas as competições,
na frase de que o Palmeiras ou a sua direção de futebol faz um mau trabalho. Exato. Pelo contrário, não é isso. Nada a ver é com exatamente o que o Marra disse. É óbvio que o trabalho esportivo, o trabalho de direção de futebol do Palmeiras, ele é hoje o superior no Brasil. Agora, a gente está fazendo aqui uma comparação com o elenco do Flamengo no jogo específico de hoje, ou seja, quantos bancos fizeram a diferença. Está muito claro, e a gente lembra, o Flamengo desfalcado de 3 titulares hoje. Tinha as opções que tinha no banco de reservas, quer dizer, mesmo poupando alguns jogadores, tinha um time muito forte também, com caras que acabaram de chegar, como o Luiz Araújo. Então, assim, o Flamengo não pode ser parâmetro. Esse acho que é o primeiro ponto. Para ninguém. Você não vai conseguir ter um elenco da mesma força. O Palmeiras tem se equiparado ao Flamengo na disputa desportiva, justamente por conta da qualidade do seu departamento de futebol e de tudo que tem feito. Isso é um ponto. Outro ponto é, o Palmeiras fez uma aposta de que os garotos seriam suficientes no começo da temporada para substituir no momento que fosse necessário os titulares no time. Hoje, a diferença do time titular do Palmeiras para os seus reservas é muito grande. A gente está no momento... É exatamente isso também que eu acho, né? O time do titular do Palmeiras é uma equipe muito boa a titular. Se o Palmeiras perder 2, 3 jogadores, eu acho que o Palmeiras se complica na temporada, diferentemente do Flamengo. O Flamengo já tem um banco de reserva mais qualificado, né? Tem jogadores melhores do que o Palmeiras, mas o time titular do Palmeiras, claro, bate de frente com o time do Flamengo, sim. Mas se você colocar no número, o time do Flamengo é melhor do que o time do Palmeiras, mas o time do Palmeiras é um time que tem jogado junto há um tempo, né? Mas é uma equipe que é muito forte, mas precisa sim de contratações, né? Porque eu acho que até o final da temporada o time do Palmeiras vai sentir a falta de alguns reforços, né? Porque o campeonato é longo, é Libertadores, é a Copa do Brasil e é Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai faltar muito. E já o Flamengo, né, tá se reforçando bem porque quer ganhar a Libertadores e quer também trazer a Copa do Brasil, por isso que está se reforçando. O Palmeiras não sei se vai conseguir nem passar pelo São Paulo nesse próximo meio de semana, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal aí. Deixe nos comentários a opinião de vocês também sobre a situação do Palmeiras, se o Palmeiras precisa contratar, e sobre o Flamengo também, galera. Será que o Flamengo precisa de mais reforços? Para que tanto jogador? Né? Tem tanto jogador do Flamengo estrela no banco de reserva, né? Vamos ver como que vai ter o Flamengo também daqui para frente.